Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Jesus Cristo falou, está falado. 13h05. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde, você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Foi Ele quem falou. E foi justamente Ele quem falou. O Filho de Deus falou. Esse é o programa Evangelho para Todos. Programa que deve levar para mim, para você amigo ouvinte, né? Aquilo que verdadeiramente o Filho de Deus falou. Ou seja, ensinamentos da Bíblia Sagrada, dando prioridade àquele que é o maior e melhor representante de Deus, dando prioridade ao ensinamento do Filho de Deus. E esta é o nosso principal compromisso aqui dentro desse espaço de 15 minutos da Rádio Cafelândia FM 104.9. Forte abraço ao Júlio Albano, também ao Rosalina Vera, amigos também do Almoxerifado Industrial, nossos amigos também do YouTube. Você que gostaria de acompanhar pelo YouTube, encontre lá também Jesus Cristo Falou, está falado 104.9. Falou, foi Ele quem falou. Mensagem que trago hoje para você, amigo ouvinte, está na sua Bíblia também. E quem foi que escreveu foi João, quem falou foi Jesus Cristo, quem falou. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Vamos examinar essa escritura. O Filho de Deus diz que falou que nós vamos eliminando nossos erros, né, ou diminuindo nossos erros, quando nós vamos lendo, conhecendo a Escritura. O próprio Filho de Deus fala isso, e ele fala mais, ele fala: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Também nessa própria passagem aqui que eu vou ler para você, amigo ouvinte, o Filho de Deus fala que nós temos que permanecer na palavra dele, e permanecendo na palavra dele, nós vamos conhecer a verdade. E a única maneira de você conhecer a verdade é você investigando, procurando conhecer o Filho de Deus, o ensinamento dele, porque o fato de você fazer parte de uma religião, de uma igreja, até frequentar uma religião, uma igreja, não vai fazer eu e você conhecer a verdade. De repente, isto vai até dificultar você de conhecer a verdade. Depende muito, muito quem é que é o cabeça da instituição que você frequenta. Mas eu digo para você claramente que nenhuma instituição religiosa pode te fazer conhecer a verdade. Então é muito importante você ficar atento a isso. A única maneira de você conhecer a verdade é você mesmo procurar e encontrar, priorizar um tempo para Deus, como existe aí o profeta Oséias e o profeta Malaquias. Repreendeu bastante, né? Deus repreendeu bastante a nossa má conduta, a má conduta dos pregadores aí que existia na época, mostrando que eles não tinham mais
tempo para Deus. Então eles estavam tomando ali, ou seja, tirando tempo para muitas outras coisas, pouco tempo, ou seja, nem tempo para Deus eles tinham mais. E isso está lá no profeta Oséias, né? Deus repreendendo aos orientadores da palavra de Deus do Antigo Testamento através do profeta Oséias e também através do profeta Malaquias. E depois você vai encontrar Jesus Cristo entrando dentro das sinagogas, entrando dentro dos templos, e todas as vezes que Jesus Cristo frequentava esses templos, entrava dentro das sinagogas, ele sempre tinha um conflito, sempre tinha uma confusão. Ou sempre o Filho de Deus estava sempre entrando na igreja ABC, ou na sinagoga ABC, no templo ABC, e encontrando lá dentro algo que contrariava ele, e ele veio para purificar esse templo e mostrar que, particularmente pela crença e pelo conhecer e praticar a verdade, eu e você no Novo Testamento somos o templo de Deus. Esta é a verdade do Novo Testamento. E apenas 3 pães para uma multidão. Vamos para a palavra de hoje. Então, João capítulo 8, versículo 31 e 32. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Primeiro lugar. Quem é esse que o amargo faz o mel? Quem é esse que a doçura vira fé? Quem é esse que transforma água em vinho? Quem é esse? Quem é esse que o mar lhe obedece? Quem é esse que o fogo não lhe aquece? Quem é esse que parou o sol e a lua? Quem é este? Quem é este que o mudo fez falar? Quem é este que o coxo fez andar? Quem é este que fez tudo sem cobrar? Quem é ele? Ele é o que é força, ele é o próprio. Ele hoje é juiz, mas um dia só foi fé. Ele é o pão e o vinho, é a luz e o caminho. É a água do sedento, do faminto, ele é o pão. Ele é o abrigo mais seguro no momento de aflição. E esse que é tudo isto que aí está dizendo a canção, e muito mais, ele mesmo afirma isso. Os profetas e os apóstolos, usados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, também concordaram em dizer aquilo que verdadeiramente o Filho de Deus é. Ele falou da seguinte maneira, amigo ouvinte, para mim e para você, usando o evangelista João. E Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Veja que Jesus Cristo deixa bem claro que é uma necessidade grande, é uma importância muito grande em permanecer na palavra dele, na orientação dele. Então é muito importante esta palavra dele, esta orientação dele vir para dentro de nós, e nós vimos para praticar ter essa conduta em cima daquilo que ele falou. Tanto que ele fala: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então veja que o Filho de Deus fala que é muito importante a gente permanecer na orientação dele, na palavra dele. E ele fala na sequência
Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o fato de eu permanecer na palavra de Jesus Cristo, é natural que eu venha, então, ter vários ensinamentos que já estão dentro de mim, e vai haver um confronto entre outros ensinamentos e o do Filho de Deus dentro de mim. E isto, quando houver esse confronto, então eu conheço a verdade. E quando eu abandono outro ensinamento e começo a praticar a orientação do Filho de Deus, então eu faço o quê? Eu começo a me converter, a converter-se a Deus através de Jesus Cristo. Aí o fato de eu confrontar o ensinamento dele com outros ensinamentos que já está dentro de mim, ou que vem a fazer parte, ou vir até a mim, ou vir a mim e você, isso faz com que nós venhamos conhecer a verdade. Em tudo na vida é assim. Quem de nós já não se decepcionou? Todo mundo já se decepcionou na vida com alguma coisa. Em simples coisas a gente já se decepcionou, né? O valor de alguma coisa, alguma coisa que a gente fez errado, depois descobriu, puxa, isso aqui devia ter procurado um profissional, alguém que entende nessa parte, nessa área, e então eu não teria feito errado, né? Não teria estragado uma peça, alguma coisa, até mesmo nesse sentido. Então todos nós, quando conhecemos a verdade vem nos libertar. Até fui questionado um dia, várias vezes já perguntaram para mim, se mudar de religião ou mudar de uma igreja, né? Se isso é pecado. É pecado mudar de uma religião para outra? Isso é pecado? Eu digo para você, ou frequentar uma igreja, ou frequentar uma ou duas igrejas, ou frequentar igrejas, seria pecado isto? Bom, eu digo para você que pela orientação cristã não é pecado. Não é pecado nenhum você frequentar uma outra igreja, ou você fazer parte ou mudar de uma religião. Isto não é pecado. O pecado é você mudar de Senhor. Isto é pecado porque você pode mudar de Senhor. Você pode até defender o nome de uma instituição religiosa, ou defender o nome de Jesus ou de Deus, mas no predominar das suas atitudes você serve um outro Senhor que é contrário a Jesus Cristo. Isso pode acontecer na nossa vida, no decorrer das nossas vidas. Por isso que é muito importante a gente examinar a si mesmo. Isso é bem claro dentro da Bíblia, que há uma necessidade de reconciliação com Deus diária. Isso é muito interessante porque isso faz parte de todo o processo de reconciliação com Deus. Como sempre já falei aqui, pelo padrão cristão, existem 3 orações que transformam a vida de qualquer pessoa, que é a oração do Pai Nosso, da maneira que ele falou para orar, está em Mateus 6:13, o confessar diante de Deus todo o pecado, todo o erro e falhas, e o agradecer a Deus por tudo que ele faz. E isso transforma a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que fizer isso diariamente, ela vai ter a vida dela transformada. Isso não há erro. Se ficar firme nessas 3 condutas, eu não tenho dúvida nenhuma de que terá a vida dele transformada. Primeiro, a oração do Pai Nosso, como deve ser, da maneira que Jesus ensinou. Está lá em Mateus 6:13, daquela maneira. Segundo, confessar todo e qualquer erro que você acha que você ofendeu a Deus. Você e eu devemos confessar. Esse é o mandamento da reconciliação que está em Cristo Jesus. E depois, agradecer a tudo aquilo que Deus tem dado, tanto naturalmente, normalmente, como algo fora do comum. Isso transforma qualquer vida. Qualquer pessoa tem a vida transformada em vários pontos, em várias áreas. A vida da pessoa vai ser melhorada. Isso é uma realidade cristã. Isso é uma questão que eu falo para você e é real. Então, volto aqui para a passagem de agora. Então, como eu estava comentando antes, então o fato de você conhecer a verdade vem e nos liberta. Isto é lógico até aqui no mundo natural, né? Que dirá no mundo espiritual. E Jesus Cristo fala assim aos judeus que acreditavam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então veja que Jesus Cristo fala que é muito importante você conhecer a verdade. Só voltando no questionamento que eu mesmo levantei aqui e que me questionaram, mudar de uma religião. Ou é pecado? É pecado frequentar uma outra igreja? Ou ir numa igreja A, B ou C? Não é pecado. Eu digo para você que o próprio apóstolo Paulo e até mesmo Jesus Cristo, Filho de Deus, que é incomparável,
ele era um frequentador de sinagoga ou de templo, até porque ele é um ensinador. Ele era um ensinador, representante único e máximo de Deus que havia, então ele tinha que frequentar, né, uma sinagoga ou entrar em um templo, até para ensinar as pessoas que estavam lá na sinagoga ou lá naquele lugar reunido, lá naquele templo. O apóstolo Paulo, se você ver, podemos comparar duas cartas do apóstolo Paulo, uma delas é aos Efésios, e a outra carta também é aos Gálatas. Se você comparar as duas cartas que o apóstolo Paulo escreve, se você comparar essas duas cartas com a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, você vai encontrar o apóstolo Paulo era um frequentador de igrejas. Ele ia dentro de uma igreja, prestava atenção na pregação da igreja, daquele que estava pregando, o que é que estava sendo feito naqueles cultos, naquelas reuniões ou naquela instituição religiosa. E depois ele escrevia cartas. Ele encontrou uma igreja cristã, está na carta de Paulo aos Efésios. E tanto que ele até, vamos dizer assim, ele concordou. Ele ficou muito contente com o povo lá da cidade de Éfeso, na carta de Paulo aos Efésios. Porém, ele frequentou a igreja em Gálatas. E lá em Gálatas, ele encontrou algo totalmente fora daquilo que era ser cristão. Assim como qualquer outra carta, você vai ver o apóstolo Paulo fazendo duras críticas a procedimentos não só pessoal de pessoas, como também de frequentadores ou de quem estava à frente lá de uma igreja ou de uma instituição, ou quem estava ali palestrando ou passando a orientação ou ensinamento. Tanto que você vai encontrar na Bíblia também o apóstolo Paulo repreendendo o apóstolo Pedro. Por quê? Porque Pedro fazia dois cultos. Quando o que estava dentro da igreja predominava para os judeus, ele pregava o evangelho, ou seja, uma orientação voltada para a circuncisão. Quando o que estava dentro da igreja predominava para os gentios que não eram judeus, ele fazia um outro tipo de pregação. Então ele sempre mudava a pregação do que era a verdade. O apóstolo Paulo então o repreendeu, dizendo que ele estava usando duas caras. Ele estava pregando para agradar a maioria, depois em outra reunião ou em outro grupo de pessoas, ele estava pregando para agradar de novo a maioria. Ou seja, ele estava puxando para um lado, depois ele estava puxando para o outro lado. E o apóstolo Paulo repreende o Pedro duramente e depois repreende a nós em cartas, né, lá em Gálatas, principalmente capítulo 1, dizendo que se você procurar agradar aos homens, não pode ser servo do Deus Altíssimo. Sim, eu digo procurar agradar o homem naquilo que verdadeiramente está escrito. Eu não tenho que procurar agradar ninguém naquilo que eu defendo do que já está escrito, principalmente naquilo que o Filho de Deus falou. Infelizmente, desagrada eu, desagrada você, desagrade a maioria, desagrade quem quiser. É o Espírito Santo de Deus que tem que tomar a vida do pregador e ele verdadeiramente vir e pregar. Mas aí, como eu falei para você, o apóstolo Paulo era um frequentador aí de igreja A, B ou C, e assim ele recebia ali, ele frequentava lá, via o que estava errado, depois ele escrevia cartas mostrando que aquele procedimento, aquele culto. Também ali em 1 Coríntios você vai encontrar também o apóstolo Paulo repreendendo alguns cultos, ou alguma maneira, alguns procedimentos que haviam dentro da igreja que eram reprovados pelo apóstolo Paulo. Assim como também você vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus Cristo repreendendo ou mostrando claramente que aquele procedimento que era feito em nome de Deus, que era feito usando o nome de Abraão, de Isaac, ou de Jacó, ou de Moisés, ele falava claramente que aquilo lá não era a verdade. E ele falava, eu sou a verdade. Ou seja, o que eu ensino é a verdade. Eu sou o caminho. Ou seja, quem vai seguir a minha orientação, este está andando no caminho, e eu sou a vida. Tanto que ele fala que aquele que em mim crê ou que segue a minha orientação jamais verá a morte. Quem falou isso foi o Filho de Deus. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida, que não venhamos aí ficar a consciência pesada por estar nessa ou naquela igreja, ou ter frequentado esta ou aquela outra, mas sim que nós venhamos comparar pela orientação do Filho de Deus o que é a verdade e o que não é a verdade. Então é muito importante você e eu ficarmos atentos a isso. Mas a palavra de Deus hoje fala
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Então é muito importante permanecer na palavra do Filho de Deus. Segundo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecendo o Filho de Deus, conhecendo as orientações do Filho de Deus, nós seremos libertos, segundo o próprio Filho de Deus. Espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida. Um forte abraço, obrigado pela sua audiência e até amanhã, 13h, Deus querendo, abençoando. Eu estarei de volta trazendo para você o programa que se chama Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Sol e a lua. Quem é este? Quem é este que o mudo fez falar? Quem é este que o coxo fez andar? Quem é este que fez tudo sem cobrar? Quem é ele? Ele é o que é força, ele é o próprio. Ele hoje é juiz, mas um dia já foi fé. Ele é o pão e o vinho, é a luz e o caminho. É a água do sedento, do faminto, ele é o pão. Ele é o abrigo mais seguro no momento de aflição. Ele é o pai do órfão, aquele que estende a mão. Ele é a salvação. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Primeiro lugar, no coração do ouvinte.